eu sou o Walter Filho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a conexão do ser humano com o cavalo. Nós temos um trabalho aqui que a gente trabalha obtendo a confiança do cavalo através de uma linguagem clara e objetiva, e a linguagem corporal silenciosa dos cavalos. É um trabalho realizado em Redondel, onde a gente se baseia nas atitudes naturais do cavalo, como se ele fosse selvagem, né? E nos aproximamos dele utilizando essa linguagem. O que tem por trás de tudo isso? Tanto os nossos órgãos como dos cavalos são compostos por células. E nossas células são compostas por átomos, prótons, elétrons e nêutrons. Então não é difícil imaginar que nós temos carga elétrica no nosso corpo. Se cada átomo do nosso corpo tem próton, elétron e nêutron, próton, carga positiva, elétron, carga negativa, e o nêutron sem carga. Então é fácil imaginar que nós temos ao redor do nosso corpo, e o cavalo ao redor do corpo dele, um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético pode atrair ou repelir, né? Como um ímã que atrai ou repele, né? Dependendo do lado que você vira, a polaridade que ele está, né? Se ele, ou ele atrai ou ele vai repelir. E nós podemos usar isso e nos valer disso para a gente poder atrair o cavalo ou repelir o cavalo. Então, de uma forma muito mais prática, se a gente consegue controlar nossa respiração, se a gente entende a linguagem corporal silenciosa dos cavalos, a gente derruba o olhar, se a gente usa a comunicação do corpo, a inclinação do corpo corretamente, a gente consegue convidar um cavalo a se juntar a nós. Então, naturalmente, isso não aconteceria, né? Um predador convidando uma presa para estarem convivendo em harmonia. Mas não é segredo para ninguém que isso aconteceu no passado, né? Há 6 milhões de anos que existe esse convívio entre o ser humano e o cavalo, que já tem 55 milhões de anos na Terra, e que em algum momento o ser humano descobriu que poderia usar a força do cavalo para a gente aumentar a nossa capacidade e os nossos horizontes. Antigamente tínhamos apenas a condição física das nossas duas pernas para nos deslocarmos. Então, a partir do momento que a gente passou a montar num cavalo, né, nós usamos a força física dele em nosso benefício. Então, como isso seria possível sem a colaboração? Como seria possível se a gente tivesse que impor a um cavalo? Então, pode acontecer, e existe em muitos lugares, sim, a imposição pela dor. Porque muitas vezes na nossa própria vida a gente passa e está no lugar de uma presa. Uma criança que é agredida por um adulto é um animal de fuga. Uma mulher agredida por um homem é um animal de fuga. Um homem no seu trabalho agredido por um superior, mesmo verbalmente, emocionalmente, é um animal de fuga. Então, em diversos momentos da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente se vê em situações de sermos animais de fuga, que é aquela situação onde você não tem como agir, você precisa reagir, você precisa sobreviver, você precisa se salvar. E é isso que a gente tem que ter em mente que o cavalo faz. Então, quando a gente vai buscar se comunicar com ele, existe a forma violenta, que seria agredi-lo fisicamente de fato, que não recomendamos, não fazemos e para nós não funciona, não existe essa alternativa. Violência nunca é a resposta, mas existe muita gente que ainda faz isso. Submete o cavalo pela dor. Ou você faz, ou eu vou te causar dor. Mas existe um outro caminho que é o que nós trabalhamos, que é através da comunicação na linguagem do cavalo, respeitosa, objetiva e clara, obtenção da confiança dele. Isso se aplica para a nossa vida, né? Que relacionamento duraria sem confiança? Mesmo um relacionamento profissional, né? Um relacionamento comercial, nenhum relacionamento dura sem que haja a confiança. E numa relação de confiança entre o ser humano e um cavalo, a colaboração é muito mais produtiva, o resultado é muito melhor. O cavalo vai trabalhar com prazer. Tem muita ciência no que a gente faz aqui
em relação à comunicação silenciosa dos cavalos e como a gente se aproxima dele e obtém a confiança. Nos vemos no próximo vídeo.